Opa, aqui é o Leandro e nesse vídeo eu vou falar sobre como funciona um processo de resolução de nomes na internet ou em uma rede interna, tá? Então vamos lá. Antes da gente entrar no processo, eu fiz um rascunho aqui que tem uma rede interna aí na internet para explicar como funciona, que é mais fácil vendo um desenho. Antes da gente entrar aqui no processo, é importante que você entenda que todas as máquinas, os computadores, eles se comunicam através de endereço IP. O endereço IP é aquele endereço que toda máquina tem, é um endereço lógico, né? A gente pode definir, ou é definido através de uma rede, como 192.168.0 alguma coisa. E esses endereços IPs, eles são controlados aí pelo protocolo TCP/IP, né, que faz o controle da comunicação em uma rede. Muito bem. E como que funciona quando você digita um site ou quando você vai enviar um e-mail, quando você vai acessar algum servidor? O que acontece é o seguinte, tem um processo de resolução de nomes que se chama DNS, Domain Name System, tanto em uma rede interna quanto na internet, para resolver os nomes e endereço IP, porque senão você não conseguiria guardar de cabeça todos os IPs da internet, IPs de servidores, ou seja, N endereços IPs para conseguir tornar esse processo aí fácil, né, para você conseguir acessar os recursos. Então, o DNS, ele transfere, ele converte, né, o nome em endereço IP e também endereço IP em nome, ok? Então, entendido isso, o DNS também é um banco de dados com os registros que a gente tem daquele DNS, tá? Eu vou pegar a câmera, vou colocar aqui no meu rascunho que eu fiz e vocês vão entender melhor como que funciona esse processo de resolução de nomes. Então, vamos lá. Bom, aqui está o nosso rascunho e eu coloquei aqui um exemplo da gente acessando www.gateit.com.br. Antes de eu entrar no processo aqui de resolução de nomes, é importante a gente entender o seguinte: www é um nome de host. Como a gente tem uma rede local, por exemplo, servidor.gateit.br, né? Eu posso ter uma rede local com domínio gateit.br. O meu domínio interno, ele pode ser diferente, eu até recomendo que seja diferente para não causar confusão aí, de um domínio externo, mas se eles forem iguais também é possível controlar através dos registros as resoluções de nomes. O www ele é um nome de host, tá? Sempre é importante entender que ele é um nome de host e a gente poderia ter aqui qualquer outro servidor .gateit.com.br ou gateit.br. Quais são a diferença de você ter um domínio interno na empresa e um domínio externo? Né? O domínio interno ele serve para você fazer um perímetro da sua empresa, dos recursos que compõem a sua empresa, nomes de computadores, recursos como impressoras, usuários, grupos, né? Dentro de um nome de domínio interno. E ele utiliza o DNS para você conseguir escalar isso para fora de uma empresa. Ou seja, você pode ter usuários externos acessando recursos que estão dentro da empresa, resolvendo os nomes aí dos recursos através do DNS que está instalado nos servidores dentro da empresa. Você pode ter filiais acessando recursos dentro da empresa. Então, isso seria assim, o DNS interno seria para a rede interna da empresa. Agora a gente tem o DNS externo também, que é onde os seus clientes vão acessar
por exemplo, www.gateit.com.br. O www ele pode estar hospedado em um data center em algum local, como por exemplo a local web. Né? Ele pode ser um host lá dentro da local web, ou ele pode ser um host dentro da minha empresa. Né? Então essas são as diferenças. Eu posso ter um domínio interno e um domínio externo. Eles podem ter nomes diferentes ou não. Tá? Então tem muita gente que confunde ou que fica em dúvida as diferenças entre um domínio interno e externo. Bom, voltando aqui, como que é possível fazer a resolução de nomes? Então vamos pegar aqui o exemplo. Eu fiz um rascunho de uma pessoa acessando, um usuário acessando aqui o gateit.com.br. Então, tudo começa aqui no cliente, né? O cliente ele manda uma requisição, né, de acesso gateit.com.br. O resolver, que é um processo de resolução de nomes local do Windows, ele tenta resolver aquele nome no próprio cache da máquina. Ele já vê se tem algum registro em cache, e se não tiver nenhum registro, ele também tenta no arquivo hosts, que é um arquivo que fica localizado em C, Windows, System32, drivers, etc. É uma pastinha dentro do Windows, e esse arquivo hosts ele também ele pode ter aí os registros IP, né? Então ele pode já resolver algum nome aqui dentro. Então esse arquivo hosts ele é por máquina, né? E se você não tem nenhum servidor interno na empresa, às vezes você pode querer usar aí o arquivo hosts para fazer as resoluções de nome. Nesse caso, aqui a gente tem um servidor DNS, que é o servidor DNS da empresa, e esse servidor DNS está configurado como DNS preferencial do nosso cliente. Então, como que funciona o processo? A gente digitou o site, ele tentou resolver local, não conseguiu. Aí, no protocolo TCP/IP, a gente está configurado que esse servidor é o servidor DNS preferencial. Ele fez uma consulta, a máquina cliente faz uma consulta não recursiva para o servidor DNS. DNS, você sabe quem é gateit.com.br? Ou você é gateit.com.br? Você tem autoridade sobre essa zona DNS? Aí, como ele é o servidor DNS de gateit.br, no nosso exemplo, ele não vai conseguir responder para a máquina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma consulta recursiva para outros servidores DNS da internet. E como que ele encontra esses servidores DNS? Aqui no nosso exemplo, o servidor DNS Windows Server, todo o Windows Server, quando você sobe o DNS, ele tem lá as dicas de raiz. As dicas de raiz nada mais é do que são vários registros de servidores DNS da internet. Os principais registros dos níveis mais altos, né? Então, voltando aqui, gateit.com.br, ponto. Todo domínio tem um ponto no final, mas que a gente não usa. O ponto é a zona raiz da internet. Então, quando a gente faz uma consulta aqui para o nosso DNS, ele começa a consultar a outros servidores DNS. Se ele for bem configurado, ele vai fazer isso de forma rápida. Então, vamos lá, ele fez uma pergunta para o ponto. Você é autoridade, ou você sabe quem é autoridade para gateit.com.br? O ponto vai responder, eu não sou autoridade, mas eu conheço o ponto .com. Então, ele vai para o ponto .com. O ponto .com é o que a gente chama de top level domain. Ele é um dos domínios top level da internet,
e ele tem lá os seus servidores DNS também. Aqui poderia ser .com, .gov, .edu, né? .mil, que é para militar. Tem vários aqui top levels. E o subdomínio BR é o domínio que corresponde ao país, é o subdomínio que corresponde ao país. Então, .com de comercial e .br que está no Brasil. No Brasil, quem responde pelos servidores DNS.br é o registro.br. Então, se você entrar lá, www.registro.br, você tem a oportunidade de consultar os sites e ver quem são os servidores DNS de cada domínio. Para registro de domínio, você precisa ter 2 servidores DNS, pelo menos, aí configurados para cada domínio. Um mestre e um escravo, né? Um principal e um outro se cair o principal. Bom, voltando aqui, então essa consulta ela é uma consulta recursiva, ou seja, o servidor ele envia pergunta para o DNS começando lá da direita para a esquerda, ele começa no ponto, e aí o ponto responde que ele conhece o .com, o .com responde que ele conhece quem são os servidores do .br, que por sua vez são os servidores que estão configurados no registro.br. O registro.br ele pode estar configurado aí quem são os servidores DNS de Gate IT, e o Gate IT ele é uma zona, ele tem autoridade para falar quem são os servidores DNS, quem são os servidores de www. Essa consulta retorna para o nosso servidor DNS, que por sua vez retorna para o cliente. Então, todo esse processo, ele obviamente ele leva muito menos tempo do que o que eu levei aqui para explicar. Ele é um processo muito rápido, principalmente porque ele conta com caches, né, com memórias aqui, que são memórias essas memórias são os registros de recursos, né, tanto na máquina do cliente quanto nos servidores DNS. Então, quando você fez uma vez a consulta, a próxima vez, uma outra máquina da rede requisitando para o DNS, se ela já tiver um registro local, ela já devolve para a máquina, ela não vai fazer toda a consulta novamente. E esses registros, eles têm um TTL, que a gente chama, Time to Live, né? Os registros DNS. Que por padrão é uma hora. Então, ele faz essa consulta na internet, o DNS, e guarda durante 1 hora esse registro. As próximas máquinas acessam do cache local e devolvem para a máquina local. Caso tenha expirado esse DNS, esse registro, ele vai buscar novamente na internet e guarda por 1 hora. E aí guarda também aqui no cache local da máquina, né? Então é isso. Esse basicamente é o processo de resolução de nomes. Tem bastante, assim, outros tipos aí de nomenclaturas, tem várias informações aqui mais complexas na resolução de nomes, mas basicamente é isso. O que a gente precisa entender é que os domínios em uma rede local, eles podem ter um nome diferente dos domínios na internet, ou podem ser domínios iguais. Vamos supor, aqui fazendo um outro exemplo, vamos supor que dentro da minha rede local, eu tenha um serviço, vários serviços, né, vários servidores, que seja necessário pessoas externas da empresa utilizarem. Então, eu poderia criar aqui, por exemplo, sistemacomercial.gateit.com.br. E o sistema comercial, o nome do host, está aqui dentro da minha rede interna. O que eu teria que fazer? No registro, aqui no DNS de gateit.com.br, apontar que o registro sistema comercial está dentro da minha empresa. E para as máquinas da minha rede interna,
eu precisaria configurar o meu DNS dizendo que a zona, né, sistemacomercial.gateit.com.br, ela fica dentro da minha empresa, que a máquina não vai precisar sair lá na internet para buscar e voltar, né, dentro da minha empresa. Então é isso aí. Eu vou voltar a câmera aqui. E eu espero que você tenha conseguido entender um pouco da diferença de domínios internos para domínios na internet e como que funciona a resolução de nomes, né? Eu abordo essas questões no meu curso mais completo aí sobre o Windows Server, sobre o processo de resolução de nome, onde a gente fala muito mais a fundo do protocolo TCP/IP, DNS, DHCP, de Windows Server, de Firewall e muito mais, tá legal? Então é isso aí, se você tiver alguma dúvida, quiser me enviar aí alguma informação, você pode colocar um comentário aqui abaixo desse vídeo. Se você não assinou, você pode assinar o meu canal do YouTube, que tem sempre conteúdo aí de graça para quem quer entender, quem quer aprender mais aí sobre a área de TI. E um abraço e até o próximo vídeo.